Olá, turma, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de aplicativos informatizados. Nessa aula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho mais da ferramenta do Excel, conhecendo hoje a função da formatação condicional, que é um recurso que o Excel oferece para a gente, que tem muita importância, muito valor, porque permite, como o nome sugere, formatar as células da nossa planilha de acordo com uma condição pré-estabelecida. Então, quando eu vou dispor dessa informação para outra pessoa, eu consigo criar referências visuais de formatação automaticamente, de acordo com essas regras que nós havíamos estabelecidas previamente, e isso dá uma nova cara, um novo recurso de interpretação para aquela nossa planilha, para aquela nossa sequência de dados, facilitando a compreensão da informação que a gente quer passar. Essa nossa planilha, ela é baseada numa estrutura básica desse nosso exemplo de hoje, em que, seguindo nessa linha que nós já vínhamos trabalhando nas outras aulas, em que eu tenho aqui uma organização simples com os dados dos alunos, a sua frequência e a sua menção em um determinado componente, no caso aqui de aplicativos informatizados, por exemplo. Então eu tenho aqui todos os alunos e a partir dessa planilha eu lanço a frequência e a menção desses alunos dentro desse componente. Então, digamos que a minha planilha já tenha mostrado lá que os alunos estão com frequência, cada um com a sua respectiva frequência, né? E suas respectivas menções cadastradas, tá? Bom, essa minha planilha, essa minha estrutura de dados pode ser apresentada considerando os recursos que estão disponíveis, né, os dados que estão disponíveis, eles podem ser apresentados para o nosso usuário de forma com que essa informação, né, esse dado disponível esteja organizado de forma visual para que a gente consiga identificar essa informação de uma maneira mais adequada, tá? Então, imagina aqui nesse exemplo em que eu quero formatar de uma maneira específica esses dados que estão apresentados aqui na nossa planilha. Então eu vou começar, por exemplo, com a formatação condicional dos nossos dados aqui de frequência. Para usar a formatação condicional, a gente primeiro precisa selecionar os dados que eu quero trabalhar. Então, nesse caso aqui, eu estou trabalhando com a planilha com a parte da frequência, tá? Então, vou formatar essa parte da frequência e a partir dessa seleção, então eu primeiro marco quais são os dados que eu quero analisar e a partir dessa seleção eu vou acionar, né? Eu vou utilizar a ferramenta de formatação condicional. Então observa que ela está aqui na guia inicial e a sua descrição, né, aparece na tela aqui em destaque. A sua descrição diz: identifique facilmente tendências e padrões usando barras, cores, ícones para realçar visualmente os valores importantes. Então, com essa ferramenta disponível a partir desse botão, desse ícone, eu posso identificar regras de
diversas formas, como por exemplo, escala de cor, conjunto de ícones, barra de dados, primeiros e últimos, e aqui a gente vai usar aqui agora, nesse nosso caso, de realce da célula de acordo com algumas das principais condições. Atenção, não são as únicas, beleza? Então, eu vou mostrar aqui, por exemplo, meu primeiro destaque são alunos que estão com baixa frequência. Nesse caso, é uma regra de realce da célula de menor do que. Então, ele vai mostrar aqui para mim, ó, é menor do que. Então, no caso de alunos com baixa frequência, quem que é o aluno que tem baixa frequência? São alunos que a frequência é menor de 75%. E nesse caso, ele vai ser preenchido como? Ele tem aqui algumas opções já pré-definidas, mas eu também posso usar um formato que eu quiser, personalizado. Mas ele vai ter aqui, ó, vermelho claro e vermelho escuro com texto, amarelo e amarelo escuro com texto, verde e verde escuro com texto. Ou preenchimento em vermelho claro, ou texto em vermelho, ou borda vermelha, ou ainda usar uma formatação personalizada da forma com que eu quiser. Então, vamos pensar comigo um pouquinho. Se eu estou montando uma planilha que dispõe de uma sequência de dados, né, que apresenta uma sequência de dados, e eu quero mostrar dentro dessa sequência de dados, quero destacar, eu quero evidenciar quem são os alunos que estão com baixa frequência. Se esse cara está abaixo de 75, ele é um caso que está aí a perigo. Então, a Débora, por exemplo, precisa se cuidar com relação à sua frequência. Então, nota que a escolha da formatação não é necessariamente um aspecto técnico, porque ele já me dá aqui diversos formatos, os principais é o vermelho, amarelo e o verde, e que ele já fica pré-pronto. Então, se você observar aqui na minha planilha, a Débora já está marcadinha com o vermelho. Se eu mudo aqui para o amarelo, ele muda lá também. Se eu mudo para o verde, ele muda lá também para o verde. Só que nesse caso, como está abaixo de 75, eu estou falando de uma planilha de frequência, quem está com menos de 75% está com sérios problemas, é vermelho. Então, nesse caso, eu posso aplicar essa regra do vermelho para quem está com abaixo de 75% para fazer com que essa planilha esteja em realce, esteja em destaque dentro da nossa sequência de dados, tá? Então, nota que quando eu clicar aqui no OK, a planilha já vai vir completamente formatada, né? Totalmente formatada. E quando eu mudo um determinado valor, por exemplo, a minha frequência aqui, ao invés de 75 é 74, ela também já fica pintadinha, sem que eu precise vir fazer essa mudança manualmente. E claro, se aconteceu alguma coisa, foi corrigida a frequência, e aí a frequência subiu de novo para aquele limite, né, que era menor do que 75, ela volta a ficar da cor normal, perde aquela condição que havia sido estabelecida. Nesse sentido, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: qual que é a forma de referenciar o intervalo de dados das 20 primeiras células da segunda coluna do Excel? Tá? Então, essa é a nossa primeira pergunta que você vai responder lá no nosso formulário que vai estar disponível na tarefa nessa semana de hoje, tá? Então, primeira pergunta: qual é a forma de referenciar o intervalo de dados
das 20 primeiras células da segunda coluna no Excel. Bom, só que eu não preciso funcionar somente uma regra, porque eu posso querer destacar, por exemplo, quem são os alunos que estão com frequência entre 75% e 85%. Para agora, numa corzinha de amarelo, chamar a atenção para que eu consiga tomar uma determinada providência e conversar com esses alunos, alertar que a frequência dele está baixa, que tem o risco de ficar abaixo aí da frequência desejada e isso poder gerar um problema para ele depois, né? Então, nota que o processo de registro dessa informação é exatamente o mesmo que a gente usou na função anterior. Eu selecionei os dados e fui lá na opção de formatação condicional para poder aplicar uma nova regra de formatação para minha planilha. E claro, da mesma forma, aquela sequência de dados continua funcionando. Então, se eu vim aqui colocar, por exemplo, 86%, ele já não está em nenhuma daquelas duas regras anteriores, ele vai perder aquela formatação, porque não atende àquela condição que havia sido estabelecida anteriormente. Então, vamos fazer aqui só mais uma regra, né? Só mais uma demonstração desse funcionamento, dessa vez no mesmo esquema, selecionando todos os dados, né? Eu selecionei aqui a minha sequência completa, vou clicar no botão de formatação condicional e vou abrir a regra é maior do que. Então, nesse caso, é a regra maior do que 85, ele vai ficar em verde. Ok? Agora eu tenho aqui a minha planilha com as 3 principais condições. Alunos com menção abaixo de 75 fica vermelho, entre 75 e 85 fica amarelo, acima de 85 está com uma boa frequência, fica com a corzinha verde. Isso nos traz a nossa segunda pergunta do dia. Qual que é a tecla de atalho da função formatação condicional? Tá? Então, como todas as funções, quando ela tem uma tecla de atalho disponível, quando você passa o mouse sobre ela, aparece em frente ao nome, né, qual é a tecla de atalho. No caso da formatação condicional, qual que é a tecla de atalho associada? Bom, responde lá também depois, tá? No mesmo formulário. Então, são 5 questões das 5 perguntas que a gente vai apresentar hoje aqui durante a nossa atividade. Essa nossa planilha, né, essa nossa sequência de dados pode ser aplicada a textos, a números, mas também pode ser aplicado a textos. Então, nota que agora eu vou fazer aqui uma nova regra parecida com essa que a gente fez aqui, né? Do verde, do amarelo e do vermelho. Só que dessa vez aqui para a menção. Só que, obviamente, nesse caso, eu tenho que usar o texto ao invés de maior e menor, porque o texto vai ser mais condizente, né? Vai ser mais compatível com o que a gente está utilizando. Também posso usar o igual a, que a gente vai ver aqui no próximo exemplo. Tá? Então, no caso aqui, o texto contém. Se nesse caso o texto contém e o preenchimento é vermelho claro com o cor do texto em vermelho escuro e é uma menção insatisfatória, então eu vou destacar ele
com o vermelho, dizendo que precisa prestar mais atenção nesse caso, que o Joaquim aqui precisa fazer uma recuperação, por exemplo. Tá? Então, nota que também com o texto ele funciona, ele permite a utilização também do texto, mas a gente também pode fazer outros tipos de regra, como por exemplo, utilizando a opção igual, né? Então, se a célula for igual a R, por exemplo, destaca em amarelo, já que R é uma menção ruim, regular, né? Tá baixo, pode melhorar, pode também piorar com uma possibilidade de ir para o I aí. Então, nesse caso, vou dar um destaque para esse R dentro da minha planilha. E claro, também funciona selecionando os nossos dados, aplicando a formatação condicional de MB e B, né? Nesse caso, em que a menção dele é satisfatória. Então, essa opção do está entre vai verificar se enquadra essa célula em alguma dessas condições que foram especificadas dentro da nossa planilha, né? Então, observa que agora ele alterou, mas quando a gente aplicou essa regra, o I de insatisfatório também ficou verde, porque I está entre B e MB. Está lá entre as letrinhas que ocorrem entre o B e o MB, o I. E no caso do está entre, ele vale considerando todos os dois limites. Então, se eu fizesse, por exemplo, aqui, qualquer coisa que começar com B ou começar com MB, vai pegar dentro dessa planilha. E I, no caso, está dentro dessa regra. Então, o que eu preciso fazer para corrigir essa condição e garantir que aquela minha regra do vermelho, no caso do I, seja aplicada mesmo com essa opção, né, essa outra regra valendo? Então, quando eu seleciono essa opção de regras e vem aqui na opção gerenciar regras, ele vai mostrar para mim quais são as regras que estão valendo nesse intervalo, nessa seleção que a gente está aplicado, né? Então eu tinha selecionado ali uma sequência de dados e aí ele vai aplicar essa regra ele vai selecionar, ele vai demonstrar quais são as regras que estão aplicadas. Quando eu apliquei a regra do está entre, ele sobrescreveu aquela primeira regra que nós tínhamos contado, que era o valor da célula contém, o que eu posso fazer é jogar para cima essa regra, dando uma prioridade para ela, falando primeiro ver se tem isso, depois ver se é esse caso, e por último ver se é esse caso e aplica a formatação nessa ordem. Então nota que quando eu dou aplicar aqui, dou OK, a minha planilha já voltou a ser formatada corretamente, com o I valendo primeiro, como primeira regra, depois ele verifica se tem MB ou B, e por último verifica se tem R dentro da planilha. Então nota que se eu mudar aqui para B, ele permanece igual. Quando eu mudo a menção para B, ele vai deixar verdinho. Se eu colocar aqui R, destaque em amarelo. Se eu colocar I aqui, ele vai deixar vermelhinho, de acordo com a regra que nós havíamos aplicado. E nesse caso, a nossa terceira pergunta é: a regra entre dois valores pode ser entendida como maior que o primeiro valor e menor ou igual que o segundo valor?
Então, marca lá para mim, sim ou não, se essa regra pode ser entendida, né, de acordo com essa situação, se é maior do que o primeiro número e menor ou igual ao segundo número. Então, essa estrutura nossa de planilha de formatação condicional, como o nome sugere, só é capaz de alterar a forma com que esse conteúdo é apresentado. No sentido de que, imagina que eu tivesse aqui uma nova coluna chamada situação, em que eu tenho uma fórmula que diz que se esse valor, no caso, a menção do primeiro aluno, C2, a minha menção, for igual a I, então eu vou escrever recuperação, senão ele vai aparecer aprovado. Então, nesse caso, a minha célula tem o valor de aprovado, porque a menção que eu obtive, nesse caso aqui, a minha menção, é B, é diferente de I, e no nosso sistema ETEC, qualquer menção diferente de I, o aluno está aprovado. MB, BR, está aprovado. Agora, quando eu preencho as células seguintes com essa regra, nota que a Daiane e o Joaquim ficaram de recuperação, porque a menção deles está aí, logo está vermelhinho e, consequentemente, a situação deles é recuperação. Mas óbvio que quando eu altero essa menção, tanto a formatação, né? A forma com que ele está aparecendo, nesse caso agora R fica amarelinho, quanto também o conteúdo da célula seguinte vai mudar de acordo com a nossa regra. Nesse caso, a nossa regra é, se a menção for igual a I, esse aluno está de recuperação, se não, a situação dele é aprovado, nesse caso, Joaquim aprovado. Quando eu altero aqui um determinado componente, ele vai alterar, inclusive, nesse caso, né, a minha situação vai mudar e vai mudar também a apresentação desses dados de acordo com as regras que nós havíamos estabelecidos. O que nos traz para a nossa quarta pergunta, que é: a formatação não pode alterar parte do conteúdo da célula. Essa é uma afirmação verdadeira ou falsa? Sim ou não? Ela não pode alterar parte do conteúdo da célula. Porque, e aí você responde lá no questionário se essa condição é verdadeira ou falsa, tá? Sim ou não. E nesse caso, a gente tem então a nossa célula, a nossa estrutura de dados que está organizada tanto no sentido de frequência, né, tanto para exibir a frequência, quanto para exibir a menção, e essa nossa situação implantada agora com a fórmula que depois eu posto, para quem não estiver conseguindo visualizar aí por causa do tamanho da tela, eu posto essa fórmula também lá na descrição do nosso vídeo, lá no conteúdo da nossa aula, para facilitar, né, a visualização desse conteúdo. Então, observa que ela é feita automaticamente, né? Essa formatação condicional, ela é aplicada automaticamente ao conteúdo de acordo com a regra que nós estejamos estabelecendo, que nós tenhamos estabelecido na nossa planilha, e conforme a gente vai atualizando a planilha, ela vai alterando a regra
de acordo com aquele conteúdo que a gente está exibindo no momento da nossa confecção, da nossa planilha, tá? Esse recurso é bastante útil, porque caso você não vá fazer assim, você vai ter que fazer manualmente cada uma desses realces, desses destaques, e o que vai te gerar mais trabalho, mais condições para mais preocupações para serem geradas aí dentro do seu trabalho, sem contar que em uma situação em que você aplica manualmente, né? Então aqui, ó, vou colocar essa regra. Opa, ele copiou só o estilo. Vou colocar então aqui, ó, cor de preenchimento. Eu não vou conseguir achar a mesma cor, mas eu vou deixar aqui só para dar a ideia de que você está entendendo, né? Eu não sei que cor que é essa. Mas se eu coloco aqui manualmente uma regra de formatação, se eu altero aqui, por exemplo, esse conteúdo, ele vai ficar vermelho aqui, mas a recuperação continua em verde. Eu tenho que vir aqui e mudar para vermelho manualmente, porque se não está aplicado a formatação condicional, ele não vai ser alterado automaticamente, tá? Então vou repetir aqui na última vez, né? Nesse caso, a formatação aqui condicional, vou usar a regra é igual a aprovado para preenchimento com verde, e vou colocar aqui como no mesmo intervalo, formatação condicional, realce contém, eu vou até usar a mesma, igual a recuperação, dessa vez utilizando um formato personalizado, que aí agora eu posso alterar todos os parâmetros da nossa planilha. Então eu vou colocar aqui cor de texto vermelho escuro, vou colocar a borda, uma bordinha de contorno amarelo, o preenchimento da nossa célula, vou colocar laranja, acho que isso é laranja, né? Ixi, não falo o nome da cor. Bom, enfim, vocês entenderam. Você consegue colocar aqui o padrão que você quiser, formatando tanto o tamanho da fonte, o tipo de número, quando a gente está trabalhando com números, você quer ele em qualquer um desses formatos, quer alterar a fonte, a borda da planilha, a cor de preenchimento, se quer colocar, ó, para ter certeza, esse é laranja mesmo. E se quer colocar, por exemplo, inclusive dá para colocar um padrão de preenchimento com outros efeitos, degradê, enfim, dá para se divertir bastante aqui nessa parte de formatação condicional para atender a regras específicas. Então nota que aqui agora ele já está destacadinho com aquela regra que nós havíamos estabelecido previamente, e quando eu altero agora essa menção, ele vai também alterar a minha planilha de acordo com a condição que nós havíamos criado dentro da nossa planilha. Beleza? Então, para terminar, nossa última pergunta: formatação condicional só consegue trabalhar com números? Sim ou não? Responde lá no nosso formulário e aguardo a resposta de vocês nessa atividade. Essa atividade de hoje, dessa semana, vence até a semana que vem, né? Vai estar disponível para vocês até a semana que vem. São só essas 5 perguntinhas mesmo, não precisa se assustar. E já queria deixar com vocês o recado que na semana que vem, nossa próxima aula do dia 27,
acontece a nossa aula ao vivo do mês de setembro. Então, das 10h20 ao meio-dia, eu vou estar aqui conectado pelo Teams. Não vai ter gravação no YouTube, eu vou estar conectado pelo Teams para tirar algumas dúvidas, dar algumas orientações e apresentar o nosso trabalho prático que vai ser desenvolvido aí, né, para dar algumas dicas sobre o nosso trabalho prático que vai ser desenvolvido a partir da primeira semana de outubro, tá? A nossa primeira avaliação prática de 4 a 11 de outubro, beleza? Então, é isso. Aguardo a resposta de vocês, do questionários de vocês, né, no Teams. Eu vou deixar no Teams a tarefa para você responder esse questionário e me entrega aí até a semana que vem. Tem uma semana, então, para poder responder esse questionário. Atenção ao prazo para não se embolar, vocês vão ficarem com muita coisa por fazer. Beleza? É isso. Muito obrigado, beijo, tchau.